Fala galera do QG, aqui quem fala é o Melkor e hoje estaremos começando mais um Storyboard. E aí, vocês estão gostando de conhecer um pouco mais sobre os seus heróis favoritos? E calma, se o seu herói ainda não apareceu, deixa pra gente nos comentários o herói que você quer ver e iremos colocar ele em pauta para um próximo Storyboard. E hoje a estrela do nosso Storyboard é o Sr. Caim Marko. Ainda tá meio perdido, não sabe quem é o Caim, não lembra, mas Caim Marko é ninguém mais, ninguém menos que o fanático de Cyttorak. Vamos conhecer um pouco mais desse personagem que já foi vilão, já foi aliado. Vamos ver um pouco mais sobre ele. Caim teve uma infância difícil, sendo surrado e desprezado pelo pai diversas vezes. O pai de Caim, Kurt Marko, foi responsável por matar um colega de trabalho chamado Brian Xavier, pai de Charles Xavier. Alguns meses depois, Kurt casou-se com a mãe de Charles, Sharon Xavier, que não tinha a menor ideia de que Kurt era responsável pela morte do marido. Kurt estava interessado apenas na fortuna de Sharon. Ao se casar, Marko levou Caim, seu filho de um primeiro casamento, para morar com Sharon e Charles. A convivência entre os dois meninos sempre foi muito difícil, pelas constantes humilhações que Charles recebia de Caim. Charles desconfiava que Marko teria provocado o acidente nuclear que matou seu pai. Sharon recebia maus tratos, mas amava Kurt. Ela veio a falecer alguns anos depois e o dinheiro da família Xavier passou a pertencer aos Marko. Certa vez Caim discutiu com o pai e Charles ouviu tudo. Descobriram então o plano dos dois. Os três começaram a discutir. Caim misturou acidentalmente conteúdo de alguns tubos de ensaio e provocou uma grande explosão. O Dr. Marko recebeu a maior parte dos danos dessa explosão, mas conseguiu levar os dois ainda para fora do laboratório. Antes de morrer, pediu perdão a Charles, mas Caim culpou Charles pela morte do pai. Charles vasculhou a mente de Caim com uma defesa por maus tratos e descobriu tudo. Caim odiava Charles por isso, por seu intelecto e por suas habilidades. Com a morte do pai, o ódio só aumentou. Mais tarde, tanto Caim como Charles se alistaram no exército. Após Caim desertar, Xavier o segue para trazer o mesmo de volta, antes que a pena de corte marcial fosse dada. Mas em sua fuga de Xavier e do exército, Marko cai em uma caverna no Camboja, onde Caim encontra uma gema escarlate que tinha os seguintes dizeres: qualquer um que tocar essa pedra receberá o poder de Cyttorak. De agora em diante, você que lê essas palavras se tornará para sempre uma força destruidora. E assim, Caim Marko se torna o fanático de Cyttorak. Vamos falar agora sobre poderes, habilidades e algumas poucas fraquezas que o fanático possui. Um dos maiores pontos e o poder que é mais explorado pelo fanático seria sua força sobrenatural. Ele possui um poder indescritível que é de base mística que aumenta a sua força exponencialmente. Invulnerabilidade é amplificada por um campo de força místico que lhe concede um adicional a qualquer ataque físico. Mesmo quando o campo de força foi temporariamente absorvido numa batalha com Thor, a durabilidade natural do fanático ainda provou ser grande o suficiente para resistir aos golpes de Thor. Ele tem um capacete que é de origem mística, que fornece proteção telepática. Esse é um poder, uma habilidade que veio para o fanático em função dessa ligação com o Rubi de Cyttorak. Ele também tem uma resistência muito grande. Quando ele começa a andar por uma certa direção, nenhuma força na Terra pode pará-lo, apenas retardar seus passos. Um outro ponto de grande diferença, mas nem tão abordado assim na maioria dos quadrinhos e histórias que envolvem o fanático, é sua autossuficiência. Sustentado pelo Rubi de Cyttorak, Caim pode sobreviver indefinidamente sem comida, água ou oxigênio. Vamos falar agora sobre as fraquezas que o fanático possui. Ele é vulnerável a ataques mentais. Essa fraqueza tem sido explorada através da remoção de seu capacete. Juggernaut, ou fanático, tem contornado essa fraqueza na ocasião vestido um solidel de metal, um capacete de metal, que o protege. Se ele perder esse capacete, ele acaba sendo atacado muito facilmente, como aconteceu diversas vezes. Ele também é suscetível a ataques mágicos. Se ele enfrentar alguém que tenha poderes mágicos, ele é suscetível a esses ataques. Ele acaba sofrendo danos mágicos e é uma das formas de tentar parar um fanático. Mas a sua maior fraqueza, e esse é um ponto que geralmente deixa o fanático fraco, e foi explorado algumas vezes, vocês verão mais à frente, é não seguir a natureza do poder de Cyttorak. Pois a força que o fanático possui vem da natureza do demônio de Cyttorak, que é quem passa esses poderes para ele. Uma vez que ele passa a agir de maneira mais correta, não sendo egoísta, não sendo esse arauto da destruição, os poderes vão sendo retirados por Cyttorak. Ele não passa todos os poderes que ele empresta, vamos dizer assim, para o fanático ser um arauto dele. Vamos falar agora sobre os principais feitos e principais aparições
do Fanático em quadrinhos, em alguns arcos marcantes que ele possa ter participado para você. Após um período em uma prisão especial, conheceu Black Tom Cassidy, que se tornou um grande amigo e parceiro de crime. Nesse período, como vilão, ele enfrentou tanto os X-Men, como Thor, Homem-Aranha e até o Hulk. Uma das primeiras aparições que iremos relatar aqui, e um ponto nessa ideia de falar um pouco mais sobre aparições e questões do Fanático, tirando essa parte quando ele era vilão, onde ele enfrentou vários personagens, ele tem uma primeira aparição onde ele começa a mudar um pouco a forma como ele é visto, quando ele enfrenta o Massacre. Massacre ele dá uma surra no Fanático e o faz sair do Canadá até os Estados Unidos, caindo na escola para jovens superdotados de Xavier. Lá ele enfrenta os X-Men, mas por estar muito fraco, acaba entrando em coma. Os mutantes o acolhem e lhe dão cuidados médicos. Assim que se recupera do coma, ele foge da mansão com medo de reencontrar Massacre. Se depara com o Wolverine Míssil, que tentam segurá-lo, e aí acontece um arco bem interessante para vocês estarem acompanhando, se vocês assim quiserem. Mas ele acaba conseguindo fugir também. No meio desse caminho de fuga, se depara com Zoe London e Noah Hunter, que o envia através de um portal temporal, para assim o Fanático fazer parte de uma das formações dos Exilados. Passado esse período com os exilados, Xavier concede ao Fanático uma chance de mostrar que é um novo homem, que ele havia mudado nesse período que ele esteve com os exilados. E o Instituto passou a ser o seu lar. Também, essa é uma situação bem engraçada de certa forma, ele teve como advogada, e passou por causa de todo o período de crimes que ele teve, Jennifer Walters, mais conhecida como a Mulher Hulk. E acaba tendo um caso amoroso com ela, mostrando também um outro lado que pouca gente conhecia, que é esse lado do que ele passou, do que ele sofreu por abusos com o pai. Então ele passa a defender os direitos tanto das mulheres como o direito das crianças junto da Mulher Hulk. Caio passa a mostrar uma outra face de sua personalidade, com maior compreensão das pessoas e ajudando os X-Men, fazendo parte de uma equipe liderada por Destrutor. E ficou um período muito bom ajudando os X-Men nessa nova formação de equipe. Passado mais um tempo, nós temos ele participando de uma outra equipe. E ele passa nesse período como um good guy, um bom rapaz. Ele criou uma amizade com Nocturna. E quando esta vai para o novo Excalibur, criado por Peter Wisdom, ele vai junto, onde tenta trilhar o lado do bem novamente, continua tentando criar essa nova personalidade, criar essa nova visão pro Fanático. Lá ele passa a ter um contato maior com Cristal, de quem ele era fã desde o seu tempo de vilão, e essa admiração se confunde com um pouco de atração física. Temendo fazer mal ao grupo do novo Excalibur, ele se afasta e tenta buscar ajuda com seu velho companheiro de crime, Black Tom Cassidy, que estava preso nesse período. Nesse período também, ainda com o novo Excalibur, sua amiga Noturna sofre um AVC, perde parte dos movimentos e memória. E vemos nesse período uma parte, como falamos da personalidade de Cain, totalmente diferente. Um cara que se preocupa demais com as pessoas. Nesse período também, ainda com o novo Excalibur, foram muitas histórias boas que você pode acompanhar dele nesse período. Temos uma situação onde ele começa a perder seus poderes por estar fazendo coisas boas, como já falamos. Não é isso que o Cyttorak quer. Cyttorak quer destruição, ele quer que o seu arauto seja algo que mostre medo, imponha medo às pessoas. E Xavier passa a enfrentar o Hulk e precisa do apoio do Fanático. Mas como ele está com seus poderes de forma reduzida, o Fanático conversa com o demônio de Cyttorak, fazendo assim um acordo para ter seus poderes de volta de maneira integral, total. O demônio de Cyttorak concorda com esse acordo, mas diz que ele teria que mudar e ser o arauto de destruição que ele sempre foi. Nada de atitudes boazinhas. Como um dos seus últimos pontos positivos, vamos dizer assim, ele aceita, salva seu irmão, participa de algumas histórias ainda, de alguns arcos junto do Excalibur, do novo Excalibur, e depois se afasta para cumprir o acordo feito com Cyttorak. Retorna ao lado negro, ele volta a ter seus poderes de maneira integral e volta a trilhar o caminho do mal, fazendo alguns roubos, furtos, algumas situações pequenas. Não tem aparecido assim atualmente com tanta força e com tanta frequência. Vamos para a parte que acho que todo mundo muito gosta ao acompanhar nossos storyboards. Eu particularmente gosto muito ao pesquisar tudo isso, ao relembrar tudo isso, que são as dicas de HQ. Vamos começar com uma dica muito boa, uma história maravilhosa e que tá entre as 10 melhores histórias do Homem-Aranha. Sim, eu disse Homem-Aranha. Porque o Fanático, por mais que ele tenha essa ligação muito grande com os X-Men, ele não é exclusivo dos X-Men. Ele tem uma das melhores histórias
considerado uma das 10 melhores histórias do Homem-Aranha, onde ele enfrenta o Homem-Aranha, e foi em The Amazing Spider-Man 229 e 230 que teve o nome de Nada Pode Deter o Fanático. Foi aqui lançado no Brasil em Homem-Aranha 37 de 1986 pela editora Abril. Uma batalha do Fanático contra o Hulk que aconteceu em Incredible Hulk volume 2, edição 172. No Brasil ela foi lançada em Incrível Hulk 18 pela RGE. E não foi apenas uma luta que ele teve com o Hulk. Temos um segundo round do Fanático com o Hulk, que foi em Incredible Hulk número 457 de 1997, lançada aqui no Brasil pela editora Abril, em Marvel 1999, número 9. Também temos agora umas histórias um pouco mais recentes e que são muito boas com relação ao Fanático, que são o New Excalibur 7, o novo Excalibur 7, o retorno de Black Tom, foi lançado pela Panini em 2007. Temos também as edições número 13, 14 e 15 do novo Excalibur, Tempo de Redenção, da Panini também em 2007. Também temos a participação do Fanático junto do novo Excalibur em Dinastia M, de 2005. Que foram nas revistas Uncanny X-Men 462 a 465. Temos também a participação dele nas revistas dos X-Men, no original nos Estados Unidos, lançados nas edições 158 a 161 em 2005. E é claro, não podemos esquecer de sua primeira aparição em X-Men 12 de 1965, que foi relançado em 1995 também, em X-Men Classic 2, primeira edição. Basicamente era isso que teríamos para falar sobre o Fanático por hoje. E aí? Você gostou? Dá aquele like, segue as nossas redes sociais e se prepare porque teremos outros storyboards. É isso, galera. Falou!